Então, vamos lá. Vocês estão vendo a tela direitinho? Estão me ouvindo bem? Joia. Então, a ideia hoje é que a gente, de fato, entre no método dos 5P, que são os 5 passos do acolhimento ao luto. Tá? Quando eu pensei nesse método, para mim, o principal é a gente aprender a olhar para aquilo dali que a gente começa a ver. Hoje, para mim, isso ficou muito nítido no último atendimento que eu acabei de fazer. Uma paciente minha que tem muita dificuldade em se apropriar do que ela faz. E ela se deu conta hoje de como ela se cobra. E aí ela pôde revisitar um lugar da infância dela, onde ela lembra que ela tirou 9,7 numa prova e ficou se achando burra, o fim do mundo ela não ter tirado 10. E aí a gente pôde olhar para isso, e a sensação que eu tinha é que ela olhava para isso pela primeira vez, de como de fato ela cobrava dela um 10 quando ela tirava 9,7. Então ela foi podendo olhar na linha de vida dela que aquele 9,7 foi cobrado diversas outras vezes de diversas outras formas, sabe? Ela tinha alcançado alguma coisa, mas para ela ainda não era o suficiente do 10. Então, ela não se apropriava de nada desse 9,7 porque não era um 10. E isso acontecia nas relações, isso acontecia na própria saúde dela. Então, ela olha para isso, e quando ela olha para isso, gente, a sensação que eu tenho é que ela vira o rosto para olhar para algo que está ali há muito tempo. Há muito tempo que está ali essa forma de se fazer no mundo, cobrando de si mesma um 10 onde um 9,7 não vale nada. Então, visibilizar, ele fala desse lugar, sabe? Ele vai falar desse lugar onde a gente consegue passar a olhar para aquilo dali. E para muitas pessoas, elas nunca tiveram um lugar sem julgamento, onde de fato elas pudessem não precisar abafar um sentimento, não precisar deixar aquilo ali no automático por uma vida inteira e poder olhar para aquilo. Conseguem ver? Ficou claro esse exemplo? Quando ela olha, a gente valida, a gente diz: estou vendo com você. Quando a gente fala para o outro que a gente está vendo aquilo dali, isso fica mais real. Parece que concretiza, sai um pouco do subjetivo. E engraçado que eu falei exatamente isso para ela hoje. Que eu falei assim: você lembra sobre o que a gente conversou semana passada? Aí ela: lembro de nada. Eu falei: tá. Aí ela ficou esperando que eu contasse. Eu falei: eu não vou te contar. Se você não lembra, não é o que importa para trazer para cá. O que importa para trazer para cá é o que você elege, não o que eu vou eleger. Pediu leite condensado E alemão, hein? ali, naquele momento, ela pôde João pensar de Dorguito. novo e perceber que sim, ela lembrava. E ela começou a trazer. Ela: eu não me aproprio, né? Eu falei: ah. Ela falou alguma coisa, começou a contar alguma história e foi rapidinho lá para trás onde a gente estava. E aí ela falou: eu lembro quando você disse isso para mim, que eu não me aproprio. O validar tira dessa coisa do subjetivo, sabe? Ah, de eu nem sei o que a gente faz aqui direito, eu nem sei sobre o que a gente conversa aqui, eu nem sei o que a gente está fazendo aqui. Eu gosto de falar para a pessoa: eu estou validando o que você está falando. O que eu estou fazendo agora é validar, para que você veja. Você consegue ver o que eu estou vendo? Porque também só valida se os dois estiverem vendo juntos. Não adianta só eu ver e ela não está vendo. Quando isso acontece, ela se apropria. Ela pode se apropriar.
Pode falar, Leonor. Eu estava tentando levantar a mão aqui, não estou conseguindo. É assim, por exemplo, você está conversando com uma pessoa, aí você percebe essa dificuldade de visibilidade da pessoa estar se visibilizando, né? Uhum, uhum. Para depois validar, se apropriar. Você adiantar uma percepção sua é uma posição arrogante? Ou pelo Depende. menos desnecessária, Então, desnecessária, arrogante não, mas é aham. desnecessária. É uma É pergunta muito que mais aparece necessário muito. que ela vê, que ela que veja. É Então, melhor não antecipar, né? depende. Tem coisas que eu Depende. posso checar com ela se ela está vendo. Entendi, O que eu não posso é impor o que eu estou vendo. entendi. Eu preciso checar com ela se ela está vendo junto comigo. Tem Ela vezes, pode até muitas achar que vezes, não de jeito e, nenhum, né? e Ela tudo fala, bem, eu não não, vou forçar. Ela está me dando uma pista sobre a estrutura psíquica dela. Tem muita gente que nunca teve um espaço onde não precisasse de fato abafar o que sente. Então, para muita gente, isso é novo. E vai levar um tempinho para o inconsciente compreender qual é a função desse espaço aqui que está sendo criado, entendeu? O que está acontecendo de fato aqui? Mas a gente vê isso passo a passo na supervisão, Leonor. Porque você vai atender né, na primeira semana, antes de ter o primeiro encontro, a gente já tem uma primeira supervisão. Já tira dúvidas do que vai falar, como é que vai falar, o que, que acha que vai ser, o que, que não vai ser. Aí você tem a primeira. Por isso que a ideia aqui é a gente conseguir fazer esse treinamento e atender o pessoal do Rio Grande do Sul tendo supervisão uma vez por semana. Aí vocês vão captar direitinho isso tudo aqui. Aí vocês vão estar capacitados para acolhimento. Não é só teórico isso aqui. Teórico fica muito subjetivo. Eu tenho que tirar isso do subjetivo. Eu quero tirar isso do subjetivo. Senão fica muita coisa que não é isso. É compreender que existe um exercício, algo que você aprende. Você não vai malhar quando você vai para a academia, você não começa fazendo movimentos novos. Quando você vai fazer uma yoga, você não começa movimentos novos. Numa meditação, seja o que for, o teu corpo vai ter que se adaptar também àquilo dali, vai provocar até dor muscular. Você vai jurar que nunca mais quer voltar de tanta dor que você sente. Não é isso? O mental também, gente. A gente vai fazer exercício mental. Isso daqui é um protocolo de um exercício mental. E aí a gente vai passo a passo junto, vendo como é que funciona. Mas é importante, sim, sabe? Não impor o que a gente está pensando, o que a gente está vendo. Às vezes o outro não está pronto para ver. E o nosso papel não é, olha, você tem que ver de qualquer maneira. Não. É ajudar ele até onde é possível para ele, para conseguir lidar com as dores dele. É isso, sabe? Pode falar, Antônio. Eu acho que é muita questão também dele se escutar, né, Dadá? Dele, pra ele conseguir se ouvir é até mais fácil, né? Ajuda muito ele se ouvir. Porque uma coisa é ele pensar, uma coisa é ele sentir, mas ele falando, ele se ouve, até ele dá tipo aquela coisa, dá um insightzinho nele, dele É, se ouvir e falar, é isso. Às vezes não é precisa porque nem te para falar ele se nada. ou- Exatamente, porque para ele se ouvir, gente, ele vai ter que formular essa frase. Ele vai ter que trazer de algum lugar que está ali quietinho. E quando você mexe em um lugar que está quietinho, aí é muito Jung. Quando você mexe num lugar que está quietinho, é como se reagrupasse, reajustasse, assim, sabe? E aquilo que está meio pronto para emergir, emerge. E você nunca sabe o que é que vai emergir. Você nunca sabe o que já está pronto para sair do quietinho, sabe? E isso a gente vai aprendendo sobre pistas do outro. Ele vai dando essas pistas para a gente. A gente vai aprendendo, principalmente em supervisão, passo a passo. E aí, quando você pode conseguir ajudar ele a ver aquilo dali, você diz para ele que está vendo junto com ele, você
fala para ele: você está conseguindo se apropriar disso que a gente está vendo? Você está conseguindo ver que tem muita raiva aí? Essa raiva está aí desde quando? Ninguém se enluta diferente do que se vive. Uma frase que eu falo muito. A maneira como você se faz na tua linha de vida, desde a concepção até agora que você está aqui nessa telinha na minha frente, a maneira como a gente se faz não é diferente da maneira que se vive o luto aqui na pontinha dessa linha. Então, se eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade em lidar com quem eu sou, em olhar para meus sentimentos, sempre fui mais pragmático, sempre fui mais determinado, nunca fui de muito sentimento. No luto, não vai vivenciar um luto diferente disso. Vai ter dificuldade de deixar aquele pêndulo que a gente falou ontem, do processo dual do luto. Ora está bem, ora está mal, ora está bem, ora está mal. Esse pêndulo daqui, ele está num polo só no polo da restauração. Estou bem, estou funcional, não entro em contato com sentimento. E não tem nada, gente, a gente julga. Nada tem um certo e um errado. Tem o que é aquela pessoa mostrando para você sobre ela. Isso preservou ela uma vida inteira. Quem sou eu para tirar isso dela agora? A gente só está conhecendo e ela vai descobrir se ela ainda precisa disso ou não, não é a gente. A gente nem vai entrar nisso. A gente está fazendo um acolhimento. Se você percebe que ele tem muita coisa, você pode dizer e validar também. Estou vendo que tem muita coisa aí. Talvez seja bom até, quem sabe, você pensar em ter um espaço só para você por mais tempo, aqui é um acolhimento. Já pensou em terapia? Encaminha. Por isso que o acolhimento é para todos. Você não vai aprofundar em nada, mas quando você tocar em alguma coisa, você pode ajudar aquela pessoa a validar que aquilo está ali, ela se apropriar daquilo e aprender a cuidar. E aí ela pode passar a ensinar sobre o luto dela. Quando ela aprende que aquilo é dela, foi validado, ela ensina sobre o luto dela. E talvez ela ressignifique. Se ela encontrar um propósito em tanta transformação, ela pode vir a ressignificar. Mas isso não é uma obrigação. Gente, esse ressignificar com esse som me dá uma agonia, eu esqueço de arrumar, me dá uma agonia. Então, vamos lá. Eu quero que vocês comecem a botar isso em prática. Tira foto, printa, copia, faz como quiser. Eu vou dividir vocês e vou pedir para que vocês entrem em contato com os seus lutos. Peraí que eu vou apanhar meu celular para Tá poder bom, tirar foto. tá bom. Eu preciso que vocês entrem em contato com os seus lutos. Não tem como a gente fazer acolhimento a dores, sofrimentos, luto do outro sem entrar em contato com os nossos. Então, é importante que vocês possam fazer contato com os seus lutos, aprender um pouco o que a Antônia falou, sabe? Falar sobre. Enquanto um fala, o outro vai aprender a ouvir o que ele está vendo ali, o que deu vontade de perguntar. Como é que foi ouvir isso? Vai se notar ouvindo também. E aí eu quero que vocês pensem e dividam com seu colega, sabe?
Porque eu quero 5 perdas mais significativas. Não importa, gente, qual é a perda. Eu lembro uma paciente que virou para mim e falou assim: a minha perda mais significativa é um sorvete que caiu quando eu tinha 5 anos. Eu nunca mais vou esquecer aquele sorvete e a dor que eu senti. Porque enquanto o sorvete estava derretendo, os irmãos dela estavam tomando o sorvete deles. E não tinha dinheiro para comprar outro, e estavam todos ali no momento juntos, em família, e todos continuaram ali. Então, o sorvete dela foi derretendo, e aquilo fez dela um luto muito grande. Então, o que é luto para você é algo que é muito significativo. E eu quero que vocês entrem em contato com esses 5 lutos, porque eles vão guiar vocês, a gente vai olhar para eles através dos 5 passos. Então, aprendam a entrar em contato e dividir com seu colega. Por que essa perda é significativa? O que estava acontecendo em sua vida e com o mundo naquele momento para cada um desses lutos? Porque vocês vão se dar conta que um luto nunca é igual ao outro. O que aconteceu com você e com a sua vida depois desse luto? Teve alguma adaptação? Não teve? O que foi que aconteceu? O que marca para você? Está tudo igual? Está tudo diferente? O que é que está igual? O que está diferente? O que você aprendeu que foi fundamental para você ser quem você é hoje por conta desse luto? E no que essa perda te influenciou para você estar aqui hoje, nesse treinamento, disposta a oferecer um espaço de acolhimento ao luto para o outro? Amanda, você está por aí? Tô sim. Então tá, só para saber se você vai participar. Então eu vou fazer, Não, tô aqui. tá, joia? Posso parar de compartilhar? Tiraram foto, tá aí, tá anotado? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 certinho. Então, eu vou dividir vocês aleatoriamente. Vocês só vão ter que aceitar aí o convitezinho para entrar numa outra sala. E em dupla, vocês vão dividir os seus lutos uma com a outra. Eu vou dar 15 minutos para cada uma, daqui a meia hora, tá? Se organizem, cada uma tem 15 minutos para dividir um pouco dessa história desses lutos. Por que esses 5? A gente tem que ir nas 5 perguntas nesses 15 minutos. Assim, é um guia, Pra tá bom? 5 lutos, 5 perguntas para cada luto. Não, é um É guia isso? só. Pode falar de uma maneira Tá, bem breve, gente. Aprendam a falar de uma maneira tá, breve, tá? tá. Aprendam a E tem que ser compartilhar o 5 que de minutos? fato está ali de importante naquele luto que foi eleito por você nesse momento, tá? É possível, é possível. Ok? 30 minutos, pode ser? Querem 40? Vamos de 30. Vamos de 30, vamos de 30 que dá certo, tá? Se entrar alguém atrasado, aí eu vou fazer um trio, tá? Alguém que estiver com 2, vira um trio, e aí eu aviso a todos que eu vou dar mais um tempo, porque entrou mais uma pessoa, ok? Pronto, é só aceitarem o convite. Oi, Leonor.
Pois é, ela tá olhando para você agora e estava dizendo, a gente não tá lá, mas tá cá, né? Hum. Estão no lugar certo. É, Vamos Aí. lá. Então, hoje a gente tem reunião, aí eu, Fernanda e uma porção de outras pessoas, mas aí como era feriado, o povo não quis fazer, aí que ótimo, né? Que aí a gente pode estar. aqui a gente manteve, então vamos aproveitar, né? Então vamos lá, gente. Vamos dar um passeio aí nos 5 passos, né? A gente tem 2 dias para dar esse passeio. E aí eu quero me aprofundar um pouquinho em cada um deles com vocês, tá? Visibilizar. Quando eu estou falando em visibilizar, eu estou falando em você ser espaço para o outro. Eu estou o tempo todo aqui falando da gente cuidar desse espaço que existe entre você e o outro. Entre eu e o outro, esse espaço que eu estou oferecendo é um espaço para que ele ocupe, não eu. Esse espaço é um espaço para que ele possa aprender a olhar para o que ele sente. E a gente vai permitir que ele faça isso através da fala dele. Quando vocês puderam agora compartilhar uma fala, uma emoção de vocês, um luto, sabe, importante para vocês, que modificou vocês de alguma maneira, vocês estão aprendendo a falar, olhar para aquilo, porque a gente vive numa sociedade que não dá espaços para que a gente, desde pequeno, possa aprender a olhar para isso. Pelo contrário, são tão poucos espaços que a gente começa a se sentir inadequado por sentir o que a gente sente, como se a gente pudesse evitar sentir aquilo de alguma maneira. E aqui a ideia é que a gente possa ensinar essa pessoa que esse é o espaço para que ela veja, sinta, perceba como é que funciona o corpo, a respiração, como é que funciona ela quando ela está com determinado sentimento, quando ela está se sentindo invisibilizada na sua dor, muitas vezes. Então, ela poder conhecer. Então, a gente vai cuidar desse espaço o tempo todo. Quando a gente fala em visibilizar, a gente está oferecendo um espaço para que o outro possa ver as pistas sobre ele, maior especialista nele no mundo. Essas pistas que ele coloca não são para a gente, são para ele, sobre ele. Quando a gente está falando muito sobre nós, sobre as nossas referências, sobre o nosso ponto de vista. Só eu sei o que é ser Daniela no mundo. Então, eu vou falar de coisas que fazem sentido para mim. Eu vou falar dos meus valores, eu vou falar do que eu replico no automático, eu vou falar de coisas que eu nem sei que eu vou falar. Então, nesse lugar aqui, eu vou aprender a olhar para o que eu falo. Por isso que aqui o exercício de quem acolhe é um exercício de ficar atento a você. Busca esse exercício mental possível de você ficar atento a quem você se torna a todo momento. Como é que isso mexe com você? Como é que você lida com raiva? Como é que você lida com ansiedade? Como é que você lida com tristeza? O que que isso faz de você? O que que isso diz para você sobre você? Então, quando as pessoas estão falando dos sentimentos dela, é disso que elas estão falando. E é elas aprenderem a ouvir sobre isso. Então, a gente vai ajudar a oferecer um espaço que muitas vezes ela nunca teve na vida. E aí, por isso, é muito importante a gente ficar atento a nós mesmo. Procurar falar pouco nesse momento do visibilizar. Pode falar, Antônia, você quer perguntar? Pode falar. Não, eu queria ver com você a questão da raiva, porque socialmente é muito condenado, as pessoas ficam com vergonha de sentir raiva, não é? E somente na questão do luto, questão das perdas, eu vejo as pessoas tendo dificuldade de falar assim, eu tenho raiva. E eu falo, gente, a gente tem que ter raiva. Só que é tipo assim, é condenado, né? Ó, É mal visto a pessoa ter eu raiva. vou, eu vou indicar para vocês o Túnel e a Luz, da Elizabeth Kubler-Ross.
tá? É um livro fininho, fácil. Se você quiser, eu te empresto, tem aqui em casa. Túnel e a Luz. O Túnel e a Luz, Elizabeth Kubler-Ross juntaram várias palestras que ela deu, e uma das palestras dela, ela fala sobre as emoções primárias que todo ser humano tem. As emoções primárias, a raiva é uma delas. Raiva, tristeza, inveja, alegria. Mas só que aí ela dá exemplos exatamente sobre a raiva. Que se uma criança pequena, gente, vamos colocar aí uma criança pequena fazendo uma birra com raiva, sabe? Começa a fazer uma birra de raiva. Primeira coisa que os pais tendem a fazer é reprimir essa criança. Ó, não pode, você não pode se comportar assim, ai, 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 vai para o teu quarto, vai para o canto, vai pensar sobre o que você fez, porque ele teve um ataque de raiva. E a Elizabeth dizia: se você deixar aquela criança entrar em contato com aquela raiva dela e poder espernear ali por 15 minutos, porque ela está de fato com raiva, ela vai entrar em contato com essa raiva, ela vai aprender a se regular, sabe? A raiva não dura para sempre, ela vai aprender a se regular com essa raiva, ela vai poder descansar e distrair dessa raiva. Porque nesse pêndulo do processo dual, a gente faz isso não é só com tristeza. Quando a gente fala de polo de dor e restauração, a raiva também a gente distrai dela. Ou a gente fica ali, ficcionado, com raiva, alimentando, fica ali, sabe? Então, a raiva, eu lembro muito de um lugar que uma paciente minha dizia assim: eu sinto muita, muita, muita raiva, porque era uma perda de uma pessoa viva ainda, tá? E ela tinha muita raiva da traição, do que a pessoa tinha feito, quanto ela amava, e agora ela odiava, e agora ela tinha muita raiva dessa pessoa. E as pessoas diziam: nossa, você ficar com raiva assim vai te fazer tão mal, só faz mal a você, ele não tá nem. Mas dizia: cara, eu tenho raiva, eu tenho raiva, e eu odeio ficar com raiva. E ela dizia: eu odeio ficar com raiva. Eu odeio que ele tenha esse poder sobre mim, porque eu me percebo quando eu estou com raiva, eu não me reconheço com raiva, eu não gosto de sentir raiva. É uma energia que, ao final, eu me sinto, sabe, quase que com ressaca de ter sentido raiva como eu senti. Não é um sentimento que eu gosto de sentir, mas ela tinha várias sensações, ela sabia exatamente o que a raiva fazia dela, sabe? E aí ela aprendeu a olhar para essa raiva, entendendo que essa raiva estava ali dizendo de muita coisa que, sabe, ela era real. Ela se sentia dessa forma porque ela não se conformava da forma como tinha acabado aquele amor, aquela perda do que tinha acontecido, do que ela estava aprendendo a ser. Ela dizia assim: essa raiva diz para mim que eu nunca mais vou ser aquela mulher que eu fui. Essa raiva diz para mim que eu não deveria ter sido também daquele jeito. Mas essa raiva diz para mim também que eu nunca mais ser daquele jeito, eu também sinto saudade do que eu fui. Aquilo fazia sentido para mim, acreditar no amor daquela maneira. E agora eu não posso mais acreditar dessa forma. Então ela foi conseguindo compreender que a raiva estava dizendo tanta coisa ali para ela importante, sabe, de valores para ela. Então é disso que se trata, sabe, Antônia? Todos esses nossos sentimentos fazem isso, eles trazem os nossos valores. Pode ser valor que você replica, que você não sabe que você replica na tua linha da vida desde criança, como a minha paciente que se cobrava 10 quando tirava 9,7, e ela replicou isso de diversas outras formas, continuando se cobrando ao longo da sua vida, replicando em outras coisas, né? Percebe? Então, aprender a olhar para essa raiva com amorosidade. Não é que você não deveria sentir, não, mas tudo que você sente te preserva de alguma maneira. Você tem uma sabedoria interna que te rege, sabe? A gente não sabe nada sobre isso praticamente. A imagem do inconsciente
é aquela imagem de um iceberg onde para fora o consciente é só aquela pontinha e para debaixo do oceano é aquela imensidão que é o que rege todos nós. Então, poder ter uma amorosidade pela nossa sabedoria interna também, sabe? Se aquela raiva aparece muitas vezes, ela está dizendo alguma coisa para você sobre você. Vamos ouvir com muita amorosidade. E aí ela pôde aprender a ter essa amorosidade pela raiva dela, ela sente raiva até hoje, muita. Ela pode falar da raiva, mas ela pode distrair mais rapidamente. Então a raiva já não provoca tão intensa assim toda a transformação no corpo dela, já não esgota tanta energia, já não dura um dia inteiro. Entende? Ela faz um esforço, bota uma mão na parede, a outra, os dois pés, e faz um esforço muito grande para fazer o pêndulo balançar para o outro lado. E ela distrair dessa raiva, porque ela entende o que aquela raiva está lhe dizendo. E tem vezes que ela se entrega. Ela está com raiva mesmo, vai lá dar um grito, pega uma almofada e grita, 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 gasta. Ela lida, ela não abafa. Ela cuida. Ela aprende a cuidar da raiva dela, não é que ela não deveria ter raiva. Ela aprende a cuidar. E Elizabeth Kubler-Ross ainda dizia que se você abafa, a tendência é que esse sentimento, que é um sentimento primário, uma emoção primária sua, tenda a virar uma emoção secundária, um senso de injustiça, por exemplo. Começar uma comparação com algum irmão, irmã, começar um outro, entende? Começa um outro lugar de comigo é assim, com o outro não é. Pode começar qualquer, entende, gente? Não ensina a lidar com a emoção, ainda vem uma outra que bota uma insegurança e vai botando camadas de emoções que vão se embolando. Esse espaço aqui é um espaço da pessoa aprender a olhar isso e falar: uau, olha o que eu nunca vi sobre mim. E isso acontece com o exercício de você ficar atento e se permitir ficar atento. Aqui no nosso caso, esse ficar atento é ficar atento para que a gente não fale, interrompa o que o outro está dizendo ali, o que o outro está trazendo ali nesse espaço que é dele. Então, ficar atento para a gente não interromper, mas não é com um chicotinho na mão de, ai, olha o que eu fiz, eu não devia ter feito. É com muita amorosidade. Eu vou pegar isso que apareceu aqui, que eu consegui ver que apareceu aqui, que é meu, com muito amor, e vou colocar ao meu lado. É contra-transferência. Não tem nada de errado sentir contra-transferência, aparecer contra-transferência. O nosso papel é identificar que aquilo apareceu e, com muito cuidado, pegar e botar do lado. E aí você cuida de outra maneira, você cuida em exercício físico, você cuida no sagrado, você cuida em terapia, você cuida aonde vai fazer sentido e é possível para você. Tá? Foi? Respondeu? Não abafar. Cada pessoa vai sentir de uma forma. Tem um que vai sentir raiva. Gente, abafar, não fica culpado, não. Como é que eu digo para uma mãe que bota uma televisão grande em cima de um rack e compra TV, uma conquista, bota na sala, coisa mais maravilhosa, toda feliz com aquela TV de 50 polegadas. E ela tem uma filha pequena que está aprendendo a andar e aí segura muito nos móveis ainda, né? Apoiando nos móveis. E essa menina passa pelo rack que tem a televisão, segura a televisão e puxa. A TV cai na hora em cima da menina e a menina morre. Como é que eu digo para essa mãe, você não tem culpa? Não fica assim, não. Não tem nada que eu vá dizer para essa mãe que vai tirar aquela culpa dali. Meu papel não é tirar uma culpa dali, meu papel não é abafar uma culpa, meu papel não é dizer nada para melhorar essa situação dela. Meu papel é ajudar ela a entender que aquela culpa está dizendo ali de como ela desejaria que aquilo não tivesse acontecido, de não ter colocado aquela televisão ali, que se fosse possível, eu tenho certeza que se ela tivesse a possibilidade de
de perceber que isso aconteceria, ela teria colocado na parede, ela teria colocado no móvel alto, ela não teria nem comprado a televisão. E aí você vai dando esse lugar onde ela pode entender o que a culpa dela está dizendo para ela. Está dizendo de muitos desejos, está dizendo de muita coisa que ela queria que fosse diferente do que foi. E a gente vai dar, isso é acolhimento, é dar um espaço para que ela possa olhar essa culpa de uma maneira mais próxima. Que ela vai chorar e vai dizer: eu não queria nunca ter colocado aquela televisão ali. E a culpa está dizendo sobre isso. Que ela não queria nunca ter colocado aquela televisão ali. Meu Deus do céu, como é que eu não pensei nisso? A culpa está dizendo. E aí eu posso dizer para ela: eu tenho certeza que, se fosse possível, você teria feito qualquer coisa para mudar esse fim, do jeito que foi. Que a culpa está dizendo desse desejo para ela. Geralmente, uma culpa está dizendo para a pessoa enlutada o que ela poderia ter feito para evitar aquilo. Então, a gente não vai abafar. Eu não vou tentar melhorar um clima do que ela está sentindo e tirar aquilo. Eu não vou julgar que ela não deve sentir culpa e que a culpa não vai ajudar ela em nada. E eu não vou dizer nada disso. Isso não vai ajudar a tirar a culpa, a raiva da pessoa dali. Tem gente que fica com muita raiva de Deus, se sente castigado. Fala: eu fiz tudo certo até agora. De que adianta acreditar? De que adianta? Tem gente que fica com raiva. E aí a gente não vai julgar. De alguma maneira, a forma como a pessoa se luta está me dando uma pista de quem ela se faz no mundo há muito tempo, nessa linha de vida dela. Ninguém se enluta diferente do que se vive. Então, não vai ter uma maneira certa e errada. Vai ter a daquela pessoa. Então, acolher isso é aquilo que eu falei, é ajudar a pessoa a olhar para o lado e perceber que tem um elefante ali. Porque há muito tempo o exercício dela foi olhar para o outro lado. Há muito tempo ela não está querendo ver, ela não dá conta de ver, ela não está conseguindo olhar. E, às vezes, com a gente, ela não vai conseguir ver. E não vamos tirar essa resistência dela dali. A gente vai conhecer a estrutura psíquica daquela pessoa, se ela tem capacidade de olhar ou não aquilo. E, de novo, passo a passo, em supervisão, a gente vai identificando juntas isso. Tá? Alguma dúvida até aqui? Estão inteiras? Visibilizar. Fez sentido? E aí, eu ficar atento é assim, ó, gente, é como se você estivesse atrás desse tapume. E você perdeu a pessoa que está enlutada aqui desse lado, desse jeito, o que ela está sentindo, quais são os sentimentos dela, porque você está lá atrás, perdida no que você acha que é, no que você acha que ele deveria fazer, no que seria melhor para tirar esse olhar, essa angústia, sabe? Olhar para essa foto não dá uma sensação de desamparo, não dá uma sensação. Tem muita gente que, diante do que o outro está sentindo, vai para um lugar de se responsabilizar por isso, a ponto de ter que tirar essa sensação, esse jeito, esse sentimento, esse pensamento da pessoa, de qualquer maneira, porque ela fica incomodada diante disso. Então, ficar atenta é o que é teu aí, que está virando esse tapume, que está fazendo você perder de vista o que o outro está, de fato, sentindo. A gente vai sempre precisar checar com o outro o que é nosso, se faz sentido para ele. A gente vai ter muita intuição nossa, e, por favor, tenham. Porque nesse espaço que você está criando com o outro, é você que está ali com o outro, não sou eu, Dadá. Não sou eu, Daniela, que estou aí. É você.
O teu inconsciente está falando com o inconsciente do outro e está ensinando para o outro sobre um espaço seguro, não é o meu. Por favor, a singularidade de vocês vai aparecer e isso é lindo, tá? Por isso, fiquem atentos para você não perder de vista. Tenha amorosidade pelo que é teu, mas coloque ao lado. Não deixa virar um tapume. E aí, vamos fazer rapidinho esse daqui. Eu quero que vocês comentem. Daqueles lutos que vocês conseguiram falar, trazer, eleger. Aonde vocês acreditam que eles foram invisibilizados? Aonde vocês conseguem olhar agora que podem considerar? Pode falar só de um, de dois, não importa. E o que você acha que poderia ser possível fazer para, sabe, visibilizar isso? Será que já está sendo feito? Será que já foi feito? Será que é uma questão de se apropriar? Será que é uma questão de ver, validar? Tá? Algo ligeiro, tá, gente? Vou dar 20 minutos. 21, porque daí o grupo de trio fica com 7 cada um. Amanda ainda tá aí ou já fugiu? Tá Dadá, tô aqui, aqui. ó, ó. Tá aqui. Tá? Combinado? Então vamos lá. Vinte e um minutinhos. Aí a gente volta e vai para o intervalo.